Boa noite. Oi, amados. Boa noite. Ah, que delícia. Dani, você é a primeirona, minha amiga. Dani, você solicita aí a participação, acho que você viu, né? Ai, que delícia, gente. Que delícia. Até o Cleimane tá aí. Oi, Cleimane. Boa noite. Paty da fanpage, Catarina, Cíntia, povo chegando, tá? Ai, que delícia. Olá, Ingra, que bom Ai, amiga. a gente poder participar aqui com tantos amigos, com tanta gente que a gente gosta, né? Pois é, você viu? Hoje eu falei com o Cleimane, eu falei, Cleimane, você tem que ir para essa conversa, e ele veio mesmo. Olha, Muito quem bom. sabe, né? Ele aparece aí e fala alguma coisa com você também, né? Aliás, a gente vai fazer aqui um bate-papo. Eu tinha, sim, Ingra, me preparado, né, para falar um pouco para você. E eu sei que todo mundo te conhece, mas porventura, aqueles que não te conhecem, ou aquelas pessoas que só conhecem você nessa sua nova fase, nessa fase também de continuação, porque eu não vou dizer de transição. Queria dizer que Ingra é uma atriz adorada desde os 20 anos de idade, mas na realidade ela estreou no cinema aos 7 anos de idade e já vem de uma família de artistas queridos, né? O Chico e É. a Alba Liberato. Então, E ainda você, aos 20 anos de idade, ela foi para o Rio de Janeiro e lá ela conquistou papéis que conquistou o Brasil inteiro, como Ana Raiz, Zé Trovão, trabalhou também no Clone, em Tieta do Agreste, né? Fez o Pantanal, novela belíssima, fez um sucesso enorme, fez muitos filmes também, que foram inclusive aclamados internacionalmente como Dois Córregos, e ganhou o Quiquito de Ouro como melhor atriz também, pela sua participação em um filme que é A Valsa para Bruno Stein. Mas, por incrível que pareça, a Ingra não estava assim muito satisfeita, muito feliz, e na realidade a gente nem entende como ela estava triste, angustiada e insatisfeita. E aí ela resolveu então mergulhar profundamente dentro de si e descobrir por que de tudo aquilo. E tem assim encontrado muitas respostas. E uma dessas respostas está em seu primeiro livro, o seu primeiro livro, que é O Medo do Sucesso. E agora ela está aqui lançando o seu segundo livro. Ela está também com um canal no YouTube que é maravilhoso, uma maravilha para que vocês possam ouvir e descobrir as descobertas da Ingra, os estudos da Ingra, os conselhos da Ingra também. E esse novo livro maravilhoso que eu acabei de ler hoje se chama A Natureza Oculta Iluminada. E como ele se passa na Chapada Cristalina, olha só, Ingra, em sua homenagem, o que é que eu botei aqui no meu pescoço? Um uau, cristal. que lindo, amiga. Então, Então, minha linda, é assim, muita gente mesmo na expectativa desse seu livro. E A Natureza Oculta e Iluminada, eu gostaria que você nos dissesse como é que começa a ideia, então, deste livro para a gente começar a falar a respeito desses assuntos que estão nesse livro também. ai, amiga, gratidão por essa introdução maravilhosa. Eu quero dizer para todo mundo aqui que está chegando que a Dani Fingergut é uma amiga querida, amiga da minha família, minha amiga pessoal, e é uma mulher que eu admiro, uma jornalista que eu admiro. Então, assim, eu pedi a ela para estar aqui nessa entrevista, para ler o livro, porque eu sei que ela tem toda a sensibilidade, né, para perceber esse universo e para a gente poder dialogar sobre esse universo. Eu até fiquei pensando, Dani, se a gente tirava os comentários para você me entrevistar, Eu porque acho que amanhã. é bom, no momento, a gente tira esses comentários, né? E se alguém quiser mandar alguma pergunta específica, manda pelo direct. Um pouquinho antes da gente terminar essa conversa da gente, Ingra, você mesma pode ler essas perguntas e a gente vai
fazendo esse bate-papo coletivo aqui. Não, e sabe por quê também? Amanhã eu vou fazer uma live só com o público. Ó, Tá, deixa eu ver. ok. Então, E pronto. aí pode, eu Deixa acho que então para aquele momento, se né? estiver aqui, pode deixar para amanhã. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está me ouvindo bem? Será que é melhor eu Estou botar ouvindo o bem, fone? perfeitamente bem. Você está me ouvindo bem também? Tá tudo ótimo. Então, pronto, tá todo mundo ouvindo bem? Ok. Maravilha. Muito obrigada por aceitar o convite da gente ter esse Eu que me sinto, bate-papo. já falei para você inúmeras vezes que é uma alegria imensa e que eu me sinto também muito feliz, muito alegre e muito honrada, porque principalmente acompanhando de alguma forma, né, essa evolução de um ser humano, é uma forma também da gente se espelhar cada vez mais também na nossa transformação pessoal e muitas vezes seguir esse exemplo, né? E isso eu acho que se aplica à vida de muitas pessoas e eu posso dizer que se aplica à minha também, neste momento e em outros momentos da minha vida. Então, existe uma identificação grande e, com certeza, a mensagem que você tem serve para muitas pessoas e auxilia muitas pessoas também. Então, é uma alegria, um prazer. Sua linda. Não sabe o que é bonito? É que a gente se inspira uns aos outros, né? Nós duas, a gente se inspira uma à outra. E na vida é isso, né? Eu também me inspiro em muitas pessoas que cruzam o meu caminho. Aliás, eu acho que sempre, qualquer pessoa tem algum aspecto luminoso para oferecer para o mundo. E se a gente tiver olhos de perceber, né, essa centelha divina em cada pessoa que cruza o nosso caminho, a gente pode receber muito ouro mesmo, né, da nossa história, da nossa caminhada. Então, você perguntou sobre o livro, né, sobre a motivação do livro. Então, Dani, o primeiro, né, o Medo do Sucesso, e você está sempre acompanhando as coisas que eu faço. A Dani também é baiana, de Salvador. A gente foi colega da época de escola, então... Tereza de Lisieux, a Ingra era a mulher mais linda dessa escola, ela e as irmãs. Imagina. Então a Dani está sempre apoiando e acompanhando e lendo os livros e vendo os filmes. É uma amiga muito querida mesmo, muito amada. E aí, Dani, o primeiro livro, O Medo do Sucesso, que você também conhece, foi um livro onde eu estava inaugurando uma nova fase na minha vida e ainda estava muito tímida com isso de falar sobre autoconhecimento, de falar sobre psicologia. Então, naquele livro, eu ainda tinha uma certa timidez e preferi falar sobre os bastidores da televisão, da vida de uma artista, que eu sabia que isso também seria muito interessante para o público, e foi como uma isca, né? Falando de bastidores e da vida por trás, né, por trás das câmeras, eu conseguia falar sobre autoconhecimento, sobre amadurecimento. Nesse segundo livro, eu ficou muito claro para mim, logo que, né, eu comecei a me despedir um pouco do processo de lançamento do primeiro, que eu deveria ir mais fundo, que eu deveria me escancarar mais, que eu deveria revelar mais desses processos, assim. E uma coisa que tem acontecido gradativamente, né? À medida que eu vou caminhando, eu quero revelar mais, eu quero ir mais fundo, eu quero mostrar mais a minha verdade, que é esse processo de autodescoberta. Então, eu resolvi fazer ficção, né? E Porque eu sem pensei... medo e com muito sucesso. É, Transpondo todo medo, né? Porque eu brinco assim com a Ingra, já falei algumas vezes, né? É que nós duas somos virginianas. Eu sou de agosto e a Ingra é de agosto também ou setembro, Não, Ingra? de setembro. Setembro, né? E os virginianos têm uma fama de serem muito perfeccionistas, autocríticos e críticos demais com os outros, muito duros consigo mesmo e tal. E isso daí dá um medo danado de se lançar para as coisas, porque a gente só quer fazer quando sabe fazer realmente perfeito, né? Então, assim, uma das perguntas que eu tenho também para você, Ingra, é nesse processo mesmo de começar a escrever, você que vinha, né, de uma carreira como atriz, você foi modelo também, dançarina, porque você começou aqui na UFBA, na escola de dança. Como é que foi transpor tudo isso
em palavras, né? Que é uma surpresa para mim da forma como você escreve, e como escreve bem, como escreve de forma encantadora e, sobretudo, com muita verdade. E isso é uma coisa difícil, né? Difícil de você poder realmente se expor. Como é que é para você essa questão de atuar hoje também como escritora? Antes da gente falar do livro. Tá, então, eu acho, Dani, que assim, o medo do sucesso abriu um portal, assim, onde eu realmente vi uma estrada de possibilidade de me manifestar e de me expressar nas palavras, né? Então, eu sempre tive muita facilidade para escrever. Assim, na adolescência, eu ganhei um prêmio literário em Salvador, antes de morar no Rio. É assim, em toda a minha caminhada, eu tinha uma certa facilidade para escrita. Eu lembro que o Jaime Monjardim, que foi o meu primeiro marido, e eu, né, trabalhei bastante com ele como atriz, ele pedia para eu escrever cenas e eu escrevia sempre com a maior facilidade. Ele falava: escreve aí uma cena para fazer as pessoas chorarem, escreve uma cena para fazer as pessoas rirem, escreve uma. Ele me pedia e eu, pá, num minuto escrevia. E ele me falava uma coisa, ele falava assim: como atriz, você ainda tem muito que aprender, mas como escritora, você nasceu pronta. Ele me falava esta frase. Olha E eu só. ficava com muita raiva, porque eu queria ser atriz, eu não queria ser. Sim, Então, olha como são as coisas, né? Eu queria ser mas atriz. é. Então, você também já tem essa veia, digamos assim, porque sua mãe também é uma poeta, né? Uma poetisa e uma roteirista. Então, de alguma forma, a gente herda dos pais, né? É. Não, Herda dos pais. minha mãe sempre me incentivou muito, né? Assim, esse concurso literário até que eu ganhei na adolescência, eu lembro que ela botou muita pilha, incentivou muito. Então, assim, escrever é uma coisa que eu tenho facilidade. Eu sou da época das cartas. Então, quando eu fui morar no Rio de Janeiro com 20 anos, trocava cartas com a minha mãe, e eram cartas assim de páginas e páginas, eram livros, né? Então, assim, eu sempre tive essa facilidade, mas eu tinha muito medo de me expor, muito medo. Então, até quando eu escrevia para revistas, na época que eu criei Cavalo, que eu escrevia para revistas especializadas, eu pedia para não assinar. Eu não queria assinar nada, e isso é uma grande arrogância, né? O tema do meu primeiro livro é a gente ter um dom e não colocar esse dom a serviço do mundo e não exercer esse dom, achar que esse dom não tem importância, que é uma coisa que a gente pode dispensar. Não! Assim, os dons que a gente recebe, hoje eu vejo assim como um grande ouro. Então, como esse primeiro livro foi um processo de cura, essa cura continua. E eu te digo assim, que hoje eu não estou com nenhum medo de me expor. Eu posso até, claro, com certeza, eu ainda tenho máscaras a serem arrancadas que eu ainda não identifiquei. É um processo infinito. Mas, Todos assim, nós, né? todos nós. Mas, assim, tudo que eu encontro dentro de mim, assim, toda a transparência que eu posso trazer para o mundo, eu estou trazendo. Porque eu já entendi que é nessa transparência, que é nessa vulnerabilidade, que é nessa imperfeição que eu consigo ser feliz, que eu consigo soltar as correntes, as algemas de ouro, as prisões imaginárias. Então, assim, hoje isso para mim está muito claro, assim, sabe? Aquela imagem que tem, assim, que muitas vezes eu escutava e me dava um certo pânico, que é assim, se jogar de um precipício, e aí quando você se joga, nascem as asas. Então, assim, não é você se jogar porque está seguro, porque, né, porque tem ali um aparato, porque tem uma garantia. Não. Não existe garantia para nada. E essa é a grande beleza da vida, né? A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, a gente está vivo agora. E nesse agora existe assim, uma potencialidade tão assustadora que nos assusta de fato, né? Eu acho que a gente realmente, a gente até já teve juntas, assim, em algumas experiências muito profundas de expansão da consciência, e a gente pode perceber como o contato com a luz e com a consciência expandida assusta, porque a gente está muito acostumado dentro de uma gaiola, numa zona de conforto, né? No inferninho que a gente conhece. Quando a gente expande e fala, caramba, eu posso tudo, né? Eu tenho toda a liberdade, eu recebi do universo toda a liberdade. A gente pode se assustar. Então, é um processo também de preparação
para aceitar a liberdade, para aceitar a felicidade, para aceitar a luz. E isso tudo também, já falando de expansão, né? Através do sentimento de compaixão, de perdão, de amor, né? Essa grande compreensão que a gente passa a ter da gente mesmo e do outro. Mas para a gente falar assim em geral para as pessoas, para elas entenderem do que a gente está realmente falando, vamos voltar para a natureza oculta e iluminada, né? Como é que surge então esse livro? Por que a ideia deste livro e de trazer justamente com o tema, né, com base desse tema também, a expansão da consciência, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade e transformação? Então, o fato de ter sido, né, de ser uma ficção, me deu muita liberdade para falar dos processos, né? Então, eu resolvi criar todos os lugares, inclusive o nome dos lugares fictícios, né? Resolvi não ambientar nem Brasil, nem cidade, nada. Eu confesso que a fonte de inspiração é a Chapada dos Veadeiros, né? Mas aí teve uma hora que eu resolvi colocar tudo nome fictício e, enfim, para eu ter essa liberdade, não comprometer ninguém. Então, nesse processo onde eu mergulho e mostro para as pessoas, né, vivências muito profundas, o que eu quero trazer é uma visão que eu comecei a ter há poucos anos sobre o autoconhecimento. Que antes de começar a trilhar esse caminho, eu achava que autoconhecimento era uma coisa chata, enfadonha, que eu queria viver a vida. Ai, esse papo é muito chato. Mas à medida que eu fui adentrando esses aposentos desconhecidos dentro de mim mesma, né? À medida que eu fui mergulhando e convivendo com pessoas que estão no mesmo processo, eu pude ver assim com muita tranquilidade que essa é a maior aventura da vida, né? Assim, todas as outras aventuras lá fora se tornaram realmente monótonas para mim, né? Porque é sempre a mesma dificuldade, é sempre a mesma carência, é sempre o mesmo sofrimento na separação, né? Na necessidade do amor do outro. Quando eu comecei a olhar para a vida e perceber que tem muitas amarras, né, que nos aprisionam e que nos fazem sofrer e que existe alguma coisa além de tudo isso, eu falei, caramba, eu tô desperdiçando a minha vida. Isso sim é desperdiçar a vida, né? Viver no sofrimento, viver na carência, viver na ilusão. E aí começou esse processo, né, de olhar para a verdade, de assumir a verdade do que eu estou sentindo, as minhas inseguranças e querer mesmo arrancar as máscaras. E aí, nesse momento, na hora de escrever o livro, eu percebi que eu poderia fazer esse link de uma vida que eu estava, né, trilhando para sair, que é essa vida de sofrimento e de carência, e essa chegada num novo universo, que é o universo do autoconhecimento e da aceitação da luz e da liberdade e da felicidade, da alegria, sabendo mergulhar também na dor, sabendo chorar uma perda, mas sabendo sair dela, né? Então, eu sinto, Dani, que como eu tenho assim feito esse trânsito muito recentemente na minha vida, assim, é como se eu tivesse assim tirando o pé da lama agora, sabe? Assim, meu pé ainda tá pingando um pouquinho de lama ali, porque há muito pouco tempo eu ainda estava mergulhada em muito sofrimento e muita ilusão. Então eu sinto Mas que eu posso. isso é uma coisa que eu acho que todo mundo realmente se identifica, né? Porque logo muito cedo, assim, na nossa vida, quando a gente tem 20, 30 anos e tal, na realidade, muitos de nós queremos o quê? A gente compra a ilusão de sucesso e de felicidade que a sociedade, de alguma forma, nos vende, nos impõe como sendo aquilo bom, feliz, tal. No seu caso, por exemplo, enquanto atriz, era ser o quê? Né? Muito famosa, capa de revista, fazer muita propaganda, fazer muita coisa, enfim. E até que ponto essas coisas podiam trazer realmente uma real
satisfação. Porque a gente imagina que esse mundo de glamour, muitas vezes, é o que pode trazer satisfação. Parece um mundo perfeito, parece um mundo só de felicidade, e é um mundo almejado por muita gente, né? Eu acho que o próprio fato de hoje a gente ter, por exemplo, o Instagram, cada um seu perfil, cada um de alguma forma se vender e se mostrar como quer ser visto, e muitas vezes não como se é de verdade e tal, muitas vezes isso traz esse sofrimento real. Porque a gente não pode ser outra coisa além daquilo que a gente realmente é, aceitando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas dores e aprendendo nessa vida como transpor, né? Isso a maturidade também, de alguma forma, vai nos trazendo, nos fazendo nos lançar sem tanto perfeccionismo e sem tanta expectativa em relação aos resultados que a gente pode produzir. Mas isso na medida que a gente descobre o que é a real felicidade. Você traz, né, na Natureza Oculta e Iluminada, que é uma ficção, algumas personagens, e essas personagens, cada uma dessas personagens aí, ela vai também narrando as suas próprias experiências e suas próprias dificuldades pessoais dentro desses relacionamentos que vão ocorrendo nesse lugar fictício que é a Chapada Cristalina, né? Então, quero que você fale assim, um pouco dessa história para a gente, instigante, né? Que tem essas personagens que muitas vezes devem se confundir em alguns aspectos com também um pouco da sua história, né? Do seu processo pessoal. Tem a É, Yara, a Alva Mãe, o Ângelo, o Hugo e muitos outros, né? os três sou eu, na verdade, né, Denis? São aspectos de mim mesma. Exatamente. Eu acho que eu tive muita sorte de, logo no início da minha vida, da minha carreira, ter vivido tudo que uma pessoa podia querer na vida. Assim, foi muita bênção, sabe? Assim, tá muito realizada na profissão, no amor. Ou seja, não é estar muito realizada, é ter realizado tudo isso nas circunstâncias fora de mim, né? Então, assim, parecia que tudo que todo mundo sonha, eu tinha conseguido aos 23 anos. Mas a verdade é que internamente eu não me sentia a pessoa mais linda, mais talentosa e mais feliz e mais amada. Não. E isso, assim, eu vejo isso hoje, assim, como um grande presente da vida, porque, assim, eu cheguei naquele ponto que eu tinha tudo e não foi isso que me fez feliz. Então, quando eu estava escrevendo O Medo do Sucesso, eu estava numa situação de vida oposta a esse glamour dos 20 e poucos anos, assim. Eu estava enfrentando dificuldade financeira, eu estava com o trabalho parado, não lembro bem, acho que eu fazia alguma coisa, que eu nunca parei completamente, mas foi um Uhum. período que eu acho que eu tive uma pausa maior, por isso a dificuldade financeira. Eu estava sozinha, tinha recém me separado, eu vivia uma vida de ponte aérea para ficar com meu filho sempre. Então, assim, eu externamente estava vivendo só perrengue. Mas internamente eu tinha acabado de entrar nesse universo do autoconhecimento e estava me descobrindo, e estava descobrindo meus dons, e estava florescendo. Então, assim, eu pude ver a grande diferença do que é o mundo externo e o mundo interno. Como você bem disse, a sociedade nos estimula o tempo todo a olhar para fora, a seguir modelo, né? A buscar ser uma coisa que não somos nós, é o que o outro está sendo, como se aquilo fosse um ideal para todo mundo, e não existe isso, né? Cada um tem um universo infinito dentro de si a ser explorado. Então, mas você perguntou dos personagens. Então, eu acho que esses personagens, eles refletem esse caminho, né? A Yara Flor, que é a personagem que abre a história, ela está justamente vivendo nesse lugar de muita infelicidade, apesar de toda a glória que alguém poderia Uhum. almejar. Então, através desse sofrimento, né? Desse primeiro despertar, ela vai em busca de um conhecimento maior e aí encontra a Alva Mãe, que é uma xamã que mora na Chapada Cristalina, e aí começa todo um processo de despertar da Yara. A Alva Mãe também, que já é uma mulher madura,
tem também os seus processos de autodescoberta, de queda, de levantar. Eu lembro que na época, até um amigo meu, o Emanuel Mirdade Salvador, a gente fez leitura 2 vezes do livro todo, assim, em voz alta, porque eu pensava, caramba, eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero falar de uma maneira simples, eu quero que todo mundo entenda o que eu estou falando. Eu não quero conversar só com iniciados, né? Eu quero falar com todo mundo, porque eu estou falando de coisas muito importantes e que pode ajudar nesses dilemas que são comuns a todo mundo, né? De carência, de ilusão, de sofrimento. E aí eu me lembro que ele falou para mim assim, Ingra, mas a Alva Mãe, quando ela começa a ter umas quedas, né, emocionais e depressão e questionamento, ele falou, Ingra, mas a Alva Mãe é a grande sábia dessa história. Eu falei, pois é, mas isso não acaba nunca, assim. A gente vê que pessoas muito espiritualizadas estão sujeitas a cair também. Qual é a grande diferença? A diferença é a consciência. Opa, caí, assim, caí feio, vou me levantar, vou sair desse buraco, vou me automotivar, né? Vou descobrir o que é que eu fiz, que eu estava equivocado. Então, assim, eu percebo que essa é a grande diferença de uma pessoa, né, que olha a sua sombra, as suas limitações, para uma que não olha. Não é que você não vai errar, não é que você não vai cair. É você cair e conseguir se levantar sozinho, né, com a ajuda das pessoas, mas se motivando, né, de uma maneira muito mais tranquila, eu diria. Bem, é o famoso orai e vigiai, O né? tempo A todo. gente pode estar, de alguma forma, muitas vezes, consciente a respeito de determinados aspectos da nossa vida que nos fazem felizes, e que faz com que a gente se conheça, saiba nossas próprias limitações, as nossas próprias dificuldades, saber como transpor, mas isso não significa que a vida não vai nos trazer, como ela é muito dinâmica e impermanente, ela não vai nos trazer também surpresas e situações em que muitas vezes a gente tende, no orar e vigiar, a cair muitas vezes no mesmo lugar, no mesmo tipo de reação. E como você falou, essa consciência é que pode nos fazer, em algum momento, parar, aceitar, né, aquilo que nós estamos vivendo, reconhecer que nós estamos reagindo da mesma forma e parar e poder, então, agir de uma outra e transformar e saber que nós é que somos realmente responsáveis. Ou seja, a autorresponsabilidade é algo que você fala muito e que é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Com certeza. E tem também o Ângelo, né? O outro personagem principal, que também é o meu aspecto masculino, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, assim, Dani. Eu tenho falado muito até para as pessoas, né? Que todos nós temos o aspecto masculino, o aspecto feminino, a criança interna, assim, tem toda uma família dentro da gente que precisa ser resgatada, que precisa ser olhada, que precisa ser positivada, curada. Então, se a gente começa a olhar para esses aspectos internos, a gente para de esperar tanto do outro, né? A gente se dá esse amor e essa atenção que a gente espera tanto de alguém lá fora, né? A Então, gente dá um exemplo para a gente, né? Porque algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender exatamente o que é esse masculino dentro de nós, como gênero feminino, e o que é o feminino dentro do gênero masculino, e por que a necessidade de se estimular esses dois aspectos e essas duas energias, e como é que elas são necessárias para a gente. Isso tá na ótimo. sua vida, né? No seu processo e no seu livro. Não, eu até brinquei, né, esses dias falando do livro, que eu sinto que é uma menina, porque tem uma energia muito yin na natureza oculta e iluminada. Enquanto o medo do sucesso é bem yang, né, uma energia para fora, solar, a natureza oculta é mais lunar, é mais feminino. Então, esses dois aspectos, esse princípio do gênero, né, que é uma das leis herméticas, inclusive, é uma lei que rege o universo, o masculino e o feminino, está em tudo. E nós, seres humanos, a gente tem um aspecto masculino e feminino. Aliás, o encontro assim de mulheres e homens, ou pessoas que são mais yangs com pessoas que são mais yings, é para estimular no outro o despertar do aspecto que está faltando,
que precisa ser otimizado, que precisa ser maximizado. Então, assim, hoje no planeta a gente vive uma sociedade, né, na maior parte do planeta, uma sociedade patriarcal. A gente segue um calendário que excluiu a lua dele, que excluiu os ciclos da natureza. Quando a gente olha para o sincronário maia, a gente vê um calendário todo sincronizado com aspectos masculinos e femininos, com o sol, com a lua, com as estações. A gente se desconectou da natureza. E a natureza tem esses dois aspectos latentes e muito bem desenvolvidos. Por isso a gente se sente despedaçado, né? Então as mulheres têm vivenciado um feminino distorcido e não tem... O masculino das mulheres também está distorcido, porque o modelo de masculino que elas olham na sociedade é um modelo distorcido. Os homens também têm vivenciado o seu feminino de maneira distorcida e o masculino. Ou seja, o que eu percebo é que nós estamos bem adoentados nesses dois aspectos, né? Porque o feminino positivado é a capacidade de receptividade, é a capacidade de amar. Isso existe dentro de homens e mulheres. É a capacidade de receber, de não julgar, de trazer união, né? De acolher, de abraçar. É o aspecto da mãe. Isso está dentro dos homens também. Dentro dos homens e dentro das mulheres. É a mãe natureza. É o colo, é o acolhimento, é a autorregeneração, é a saúde. Então, assim, esse é o aspecto feminino. Não é que é a mulher. Isso está em tudo. E o aspecto masculino positivado é a autoproteção, é a capacidade de escolha, é a firmeza, né? A capacidade de dizer não para se proteger, dizer não amorosamente. Então, veja, quando a gente está com o aspecto feminino, né, da amorosidade, e o masculino, quando a gente está com os dois ali ativados, a gente consegue dizer não amorosamente. A gente consegue se proteger, a gente não se deixa invadir, se depredar. E o que a gente vive hoje é um feminino adoecido, porque ou ele está seguindo um modelo, né, masculino distorcido também, ou é um feminino que invade, que compete, que é violento, ou então é um feminino submisso que se deixa invadir pelos homens. E aí adquire também esse aspecto, digamos, de vítima. E uma vítima que não é real. Porque se a gente for ver a questão da autorresponsabilidade, a gente vai ver também que esse papel nos faz muito sofrer e que só nós temos realmente a responsabilidade e a possibilidade de sair deste lugar, não é? A vítima, ela entrega o poder dela de mudança, de sair do lugar para outra pessoa, né? Assim, ela perde a capacidade de condução da própria vida, de transformação. Então, assim, a vítima e o algoz, a vítima e o carrasco são dois lados da mesma moeda. Não existe uma relação que só um está comandando. Sempre é 50% para cada lado de qualquer relação. Sempre é. Então, isso até é uma visão polêmica, mas é uma lei sistêmica, né? Eu até tenho estudado bastante sobre visão sistêmica. Então, assim, cada lado de uma relação é responsável por aquela relação. A gente está onde a gente se coloca. Agora, claro, a pessoa muitas vezes está ali vivendo uma vida inteira no lugar de vítima, não porque ela quer perder o poder, é porque ela está inconsciente, é porque ela está iludida, é porque ela não conhece o poder dela de sair daquele lugar. E aí até tem uma coisa que é bem interessante, né? Que no livro também, toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu trago, que é esse processo onde a pessoa vai tão fundo no poço, assim, onde a pessoa está tão mal, tão mal, tão mal, que é justamente no fundo do poço que ela consegue enxergar a luz. Eu até brinco que o fundo do poço tem molas, né? Quando a pessoa está assim, no insuportável do sofrimento, é que ela acorda e fala, não aguento mais. Eu não me aguento mais. E quando a gente não se aguenta mais, a gente tem que mudar. Não tem outra solução, é só pegar a bola e ir subindo. E para isso a gente precisa se conhecer. E uma das formas de autoconhecimento, é tanta coisa para falar, né? Porque eu sei, por exemplo, que você... eu sei que você tem estudado muito e se encantou há muitos anos, há mais de 20 anos, com a constelação familiar, por exemplo. E mais recentemente tem feito também uma formação
na terapia sistêmica. Repete. TSFI. Exatamente, né? E que também veio, se inspira e que traz aquelas leis da própria constelação familiar criada por Bert Hellinger. E eu acredito que a partir de tudo isso e dessas vivências é que foram se processando também todas essas transformações. Infelizmente, o ser humano, para muitas vezes mudar, escolhe o caminho da dor e não o caminho do amor. É muito mais frequente que isso ocorra. Então, além de todas essas terapias, de tudo que você tem realmente estudado, tem estudado também física quântica, enfim, de todas as coisas que você tem se dedicado, né? Você fala, por exemplo, nesse livro, A Natureza Oculta e Iluminada, você fala conta um retiro nesse lugar fictício, que é justamente essa chapada cristalina, onde encontra, então, a figura de uma xamã, que supostamente uma xamã é alguém que já tem uma sabedoria, né? Ela tem uma sabedoria, e essa sabedoria, ela de alguma forma é despertada nesse local por uma água muito especial, né? Então, essa água é que vai promover, então, aquilo que se chama ali de expansão de consciência e que vai trazendo para cada um desses personagens, né, um encontro consigo mesmo, encontro com seus dilemas, com seus problemas e também uma nova visão à luz da própria luz, à luz da espiritualidade, à luz das leis do amor, como a gente pode falar também, você pode falar também. Então, nos fale um pouco o que é que vem a ser, de fato, essa expansão de consciência, né? E como é que você vê, porque ela pode ser alcançada através de vários meios. A expansão de consciência não necessariamente vem, por exemplo, através de uma planta de poder, por exemplo, né? Como a gente sabe muito bem, como existem algumas religiões autenticamente brasileiras que utilizam, né? O que a gente chama de vegetal, iagé, ayahuasca, santo daime, santa luz. Então, isso tudo pode trazer uma expansão de consciência, é legalizado, é bom e é transformador para a vida de qualquer um. E no seu livro você traz, então, essa água que tem o poder de sensibilizar o corpo, a mente e ativar em cada um desses personagens aquilo que eles realmente precisam ver para se resolver e viver uma vida plena de atuação dos seus próprios dons e de também mais felicidade e de mais paz. Então, quero que você fale para a gente o que é essa expansão, como é que é essa água, como é que ela vai transformando cada um desses personagens. Então, essa água é uma água mágica, né? Eu trouxe ela para representar todas as ferramentas de expansão da consciência. Então, existe também, você pode expandir a consciência em meditação, né? Pode expandir a consciência através do amor, pode expandir a consciência olhando um pôr do sol. Então, assim, já tinha acontecido ao longo da minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Pantanal, eu tive um êxtase de ver aquela beleza, né, assim, aquela potência da natureza. Eu me senti conectada com o planeta, né? Eu me senti gigante, né? Acho que foi a primeira vez que eu percebi que a natureza é o meu corpo estendido, assim, que eu me senti dentro desse grande organismo que é Gaia, né? Que é esse planeta azul. Então, assim, mudou a minha vida. Assim, eu acho que as pessoas que passam pelo Pantanal e conseguem encontrar lugares e pessoas, né, com essa pureza, né, de alma e com essa natureza latente, se sentem transformadas, vão ser tocadas, a não ser que a pessoa esteja muito insensível, mas é muito transformador. Então, essa água máter, ela é uma água mágica, onde não tem explicação por que ela causa aquilo. Acha-se que é por causa da ritualística, que é por causa cristais que habitam aquela terra. Os cristais da terra, a fonte da água é de cristais coloridos. Então, assim,
mas ela não tem nada ali na composição que indique esse poder. Então, é o poder também da ritualística, né? O que eu tenho estudado até, Dani, que é assunto do próximo livro, é que nós temos o poder da expansão da consciência, da expansão total. A gente sabe que a gente só usa 10%, menos de 10%. Então, a gente tem a capacidade da expansão total da consciência. Mas, por enquanto, a gente precisa de ferramentas de autoautorização. É como se a gente precisa de alguma coisa para falar, eu expandi por causa da água mata, eu expandi por causa da meditação, eu expandi por causa de um amor. Ok, isso ainda é uma ferramenta que a gente precisa, mas vai chegar um ponto de evolução que a gente não vai precisar de mais nada disso. Às vezes também a pessoa expande a consciência na adoração a um santo, né? Sim, Numa devoção, numa fé. Isso tudo pode ser ferramenta de expansão, mas a gente não precisaria. E eu já, né, tive contato, você também, com esse amor universal. Então, quando você fala que a gente escolhe aprender pela dor e não pelo amor, é porque, coitadinho de nós, a gente não conhece o amor. A gente não conhece esse amor verdadeiro, esse amor universal. Então, o que eu relato ali nas vivências, né, dos personagens é que, através dessa expansão da consciência, eles entram em contato com momentos muito desafiadores da vida deles. Eles veem a responsabilidade deles, de tudo que eles fizeram de errado, de equivocado, de cruel com os outros, com eles mesmos. Eles enxergam a verdade. Só que no momento que eles enxergam essa verdade, que poderia ser massacre com eles mesmos, que poderia gerar culpa, ao mesmo tempo eles estão com o coração repleto de amor. Porque a água mata traz a verdade, mas traz o amor próprio para a pessoa se perdoar. Então, assim, não adiantaria nada a gente enxergar tudo que a gente já fez de horrível, porque a gente muitas vezes não quer ver, né? E deixa passar e finge que não viu. Então, a gente enxergar tudo que a gente fez de cruel e não ter esse auto-perdão, esse auto-amor, seria se encher de culpa. Isso não ia servir nada à evolução, muito pelo contrário, ia puxar para baixo. A culpa é uma das coisas que travam o nosso caminho. Agora, quando você tem acesso à verdade, a tudo que você fez de bom e de ruim, e junto com isso vem o amor universal, quando você compreende que a gente está aqui representando papéis, que se você machucou alguém e você enxerga o equívoco daquela ação, isso já tem uma função divina de purificação e de evolução para toda a família humana. Quando a gente enxerga o porquê de cada coisa, por que uma pessoa nasceu, por que uma pessoa desencarnou, porque a gente também... É muita coisa, né, Dani? A gente tem uma vivência na sociedade de que a morte é uma coisa terrível, que deve ser evitada a todo custo. Claro que a gente tem o amor pela vida e esse amor pela vida que nos mantém vivos. Mas tudo que acontece aqui nesse plano tem uma função. Às vezes uma pessoa desencarna e o espírito dessa pessoa precisava dessa trajetória. A pessoa encarnou para desencarnar naquele momento. Então, assim, nós não somos esse corpo. Nós não estamos limitados a esse corpo. A gente está aqui cumprindo uma história que a gente planejou antes de nascer. Eu sinto isso, assim. Tudo que a gente precisa passar, inclusive todas as dores, né? Todas as conquistas, tudo isso precisa fluir por nós, né? Não existe uma realidade fixa. Somos nós que damos significados para a realidade. O que existe é só experiência de realidade. Então, assim, eu estou experienciando esse momento de uma maneira, você está experienciando de outra, porque nós somos universos infinitos à parte. Assim, eu jamais vou compreender a sua experiência, você jamais vai compreender a minha, mas a gente se encontra num plano maior. A gente se encontra nessa alma única, né? Nesse centro unificado de consciência. Ali todo mundo se conecta. Mas a experiência física individualizada,
ela é só uma experiência de realidade. Não existe uma realidade única para todo mundo, né? Pois é, embora estejamos realmente todos absolutamente ligados e conectados, que é uma outra coisa que nós percebemos também dentro daquilo que a gente vem chamando dessa expansão de consciência. Então, essa ilusão dessa separatividade, né, é realmente isso que a gente está dizendo, ilusão pura, né? É ilusão pura. O que eu percebo hoje é que o que a gente chama de Deus, né? Esse campo unificado de consciência, a criação, assim, se a gente quiser até, eu acho que chamar de Deus é bacana porque é um nome que é mais chamado aqui no Ocidente, né? E é um nome belo, né? Então, assim, se Deus era uma potencialidade infinita no universo e só existia ele era o uno, ele era a fonte de tudo, ele precisava se experienciar. Como é que Deus se experiencia? Como é que ele se manifesta no mundo? Como é que ele experimenta o mundo? Se manifestando em todos nós. Então, assim, nós somos as manifestações divinas. Deus se experimenta através da gente. Então, assim, hoje eu percebo que Deus se transforma em Ingra, em Dene, em todas as pessoas, para ele se olhar. É como Adão e Eva no paraíso, né? Adão estava sozinho no paraíso, ele não poderia se experimentar se ele continuasse sozinho. Então ele criou Eva, isso é uma metáfora muito interessante. Ele criou Eva para se experimentar. Então, assim, por que um ser com todas as possibilidades infinitas de manifestação ia ficar sozinho no universo? Ele queria se experimentar de todas as formas, porque ele é pura potencialidade. Então, nós, como seres divinos, quando a gente trava um dom, quando a gente trava um movimento, quando a gente trava uma ação, quando a gente trava o amor, a gente está travando a nossa divindade, que é essa necessidade de se experienciar, né? Eu creio que a gente ainda tem que evoluir muito, né? Para não só sentir esse amor e esse amor incondicional, como a gente é capaz também de sentir dentro de um trabalho de expansão de consciência, né? Mas para manter de fato isso todo o tempo ativado na nossa vida. A gente ainda talvez não conheça de fato o que seja o amor. A gente conhece a posse, a necessidade de completude, a necessidade da carência, da nossa carência, né? Então, a partir do conhecimento de todos esses aspectos em nós, é que nós podemos também começar, então, a transformar. E esse processo de transformação, ele vai acabar levando realmente o ser humano dentro de uma perspectiva, creio, que é evolutiva, dentro do tempo, né? A uma ética maior, a uma moral maior, né? A uma civilização de muito mais paz, de muito mais consciência e, consequentemente, de muito amor também. Mas, Ingra, você fala a respeito de um aspecto que eu acho muito legal, que é, assim, esse dom, já que a gente está falando em Deus, de universo, dessa força maior, do nosso Pai Celestial, da nossa Mãe Divina, seja lá o nome que a gente queira dar, essa energia de amor, porque é energia de amor, é isso que cria e permeia toda a criação, né? Essa energia de criação traz para cada um singularmente um dom. Então, eu quero que você fale a respeito da importância do dom e o que é esse dom. Eu sinto que o dom é a manifestação da alma, né? Então, assim, meu Deus, que triste é uma pessoa não se permitir manifestar um dom, um desejo, um chamado profundo de alma, né? O dom é a alma pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso falar através disso. Então, a gente sufocar esses dons, e eu falo disso, tudo que eu falo, aliás, é de experiência própria, né? Assim, em alguns momentos da minha vida, eu me sufoquei por medo de me expor, né? Por medo de ser julgada, por medo de não ser perfeita, por medo, né, da minha própria humanidade, da minha própria limitação. Mas isso é muito doído, isso é muito sofrido, porque a gente está aqui para manifestar a nossa alma.
o que eu percebo hoje é que, assim, é como se fosse um grande quebra-cabeças, onde nós somos aquela pecinha que tem que encaixar naquele lugar e ninguém tem a nossa forma. Assim, se eu quiser ficar parecendo outra peça, não vai encaixar no quebra-cabeça. É por isso que a gente se sente desencaixado no mundo. É por isso que a gente se sente desajustado, excluído. É porque a gente não ocupa o nosso lugar, né? A gente não ocupa o nosso dom, a nossa vontade. Cara, é muito preconceito, né? Então, por exemplo, sei lá, tem um exemplo que de vez em quando eu lembro, porque eu acho tão inusitado. Tem um artista que ele faz esculturas em Lego, que hoje ele está famoso no mundo todo, né? Madonna tem escultura dele. Eu fui numa exposição dele com meu filho no Rio de Janeiro. E ele era um empresário que tinha uma vida muito infeliz como empresário, mas ele chegava em casa e ele ia montar Lego. Ele era apaixonado por montar Lego. Imagina, Lego é um pedaço de plástico, assim. Quem é que vai achar que isso seria uma grande realização? Montar Lego, um brinquedo de criança feito de plástico. Então, até isso, né, para muitos naturalistas, seria um preconceito, né? Por que essa pecinha pode trazer algum valor para a vida de alguém? Mas não, ele deixou essa paixão, essa vontade, esse desejo mover a vida dele. Ele se entregou para essa paixão. É a alma tentando falar através de qualquer coisa. Da criação, daquilo que com o nosso dom a gente pode criar e contribuir para a humanidade dentro deste dom. Você, neste momento da vida, né, em que, claro, você passa para a gente muito mais satisfação, muito mais segurança, muito mais alegria, abertura, inclusive, para outras áreas. Você mantém no seu canal do YouTube muitos esclarecimentos a respeito de formas de autoconhecimento, por exemplo, né? E divulgando também os seus trabalhos, os seus livros, enfim, é um canal que vale realmente a pena a gente se inscrever e se conectar. Então, qual é essa sua missão de vida hoje que você enxerga? De que forma você tem atuado realmente seu dom, te trazendo completude e felicidade, né? É através do livro? Ou é a missão maior? Porque, assim, na prática, a gente vê o que você está fazendo, né? Na prática, a gente vê a sua dedicação e o seu empenho, principalmente numa autotransformação. Esses livros também têm um objetivo. Quais são os objetivos, né, desse livro? De que forma você expressa o seu dom e sua missão na vida através deles? Então, Dani, nesse momento, assim, eu estou gostando muito dessa nova experiência que é da constelação familiar, né? Que é um caminho de muita expansão da consciência. Então, assim, o objetivo de cada coisa que eu tenho vivido nos últimos tempos é essa expansão de consciência, de olhar para a verdade. Mas eu preciso dizer aqui também que essa verdade não é nada mirabolante, assim. Não é uma coisa inatingível, inalcançável, que só alguns merecem olhar para isso. Não, não é nada disso. São coisas muito simples, né? São verdades comuns a todos nós, né? É a necessidade de olhar para o outro, a necessidade também de ser visto, é o equilíbrio dessa troca entre as pessoas, é despertar esse chakra do coração, deixar o coração guiar mais e a cabeça ficar um pouco mais quietinha, né? Ser usada para o que ela pode ajudar, porque ela também traz umas ferramentas importantes para a vida, mas deixar o coração guiar, deixar a intuição guiar, ter coragem de confiar no que vai acontecer. Então, eu tenho me trabalhado muito. Eu sempre fui uma pessoa que não planeja muito as coisas, mas eu quero ser cada vez mais essa pessoa que confia no universo. E eu tenho conseguido, na medida do possível, confiar, assim. Eu sinto o passo e o que eu quero fazer hoje. Então, assim, o dia de hoje eu estou dando conta. Amanhã eu não sei. Porque no momento que eu coloco uma planilha, um projeto da minha vida, eu me desconecto do coração. E eu me desconecto do que o universo quer me pedir, né? Para que eu faça. Porque eu já tenho uma planilha de coisa para realizar. Eu não tenho abertura para escutar coração, para escutar o universo. Eu já estou ali, né, numa programação engessada que não pode sair.
Então, assim, eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Eu não sei até que dia eu vou viver. Eu não sei de nada. Eu Só não sei que nada sei, mas a gente está só sei. procurando, né? Aprender, ainda que não aprenda muito, aprende sempre um bocadinho, já diz o mestre. Então, Exatamente. Então, é, assim, eu acho que conseguir viver o momento presente, assim, com toda inteireza, né? Conseguir olhar justamente para, né, para as minhas limitações e para minhas potencialidades, porque nós somos isso, né? Limitação e potencialidade. É lindo ter esse pacotão. A pessoa que fica só na limitação tá mal. A pessoa também que acha que tem que conseguir fazer tudo e não se permite não conseguir, não se permite errar, também tá mal. Então, assim, nós somos esse pacotão, né, de humanidade que tem beleza e feiura, tem tudo ao mesmo tempo. Então, é muito bom a gente poder se aceitar assim. Hoje eu percebo que todo o colo, toda a aceitação que eu buscava fora está dentro de mim mesma, né? Quando a gente se aceita, quando a gente se acolhe, aí acalma tudo, né? Assim, e é muito interessante esse caminho. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Tô amando escrever, tô mas o amando escrever. importante é essa confiança no universo que você falou aí também, né? Mas bem, a gente tem assim mais 5 minutos antes de terminar e a gente salvar, né, no IGTV e tudo para as pessoas Isso. que porventura não tenham visto agora poderem ver também depois, né? E eu sei que você, para realizar esse livro, que aliás tem uma ilustração belíssima, tem fotografias belíssimas, as campanhas, digamos assim, que você fez de vídeo para divulgação do livro são um primor, um primor de beleza realmente. Então, como é que Eu que você faço, conseguiu eu que realizar e lançar em todo esse momento, né, crucial da humanidade que nós estamos vivendo com toda esta pandemia, né, que todos nós estamos sofrendo, né, pela própria humanidade. E a gente sabe também que a gente só vai sair dessa com amor. Se for sem amor, enquanto a gente não incluir o outro, a gente não vence essa batalha, né? Essa é, batalha só vencemos de mãos juntas e todos juntos. Então, é, o livro, como é que o veio esse livro. livro? Então, As com fotografias do amor, vídeo? o que eu sinto é que o amor é o que nos tira de qualquer desafio instantaneamente, né? Assim, com amor, eu saio de qualquer perrengue agora. É só me conectar com amor, né? Então, sobre o livro, a gente estava planejando lançar ele em maio, abril. Eu gostava muito do mês de abril, porque abre, né? É. Abre o ano. Então, assim, meu plano era lançar em abril. A gente entrou em quarentena em março, aí adiamos um pouquinho. Aí eu fiz o financiamento coletivo, fiz uma pré-venda, isso super ajudou. Eu achei, né, na época, em março, abril, achei que em julho já estaria fazendo, né, encontro com as pessoas e autógrafo e tal. Não aconteceu, mas tudo bem, assim, eu até brinco, né, que esse livro está nascendo de parto natural, porque não dá para ter ansiedade, não dá para eu querer controlar as coisas. Então, o lançamento vai acontecer assim com os amigos, com você, que é uma amiga querida, que está aqui fazendo esse bate-papo, né? Fazendo perguntas cheias de amor, né? E com propriedade de quem sabe, né, do que eu estou falando, quem lê o livro. Então, assim, vai ser através dos amigos, vai ser através desses vídeos que eu mesma faço, né? Esses vídeos eu que fiz com muito amor, né? Eu Coisa adoro fazer. linda, né? Coisa linda, uma percepção estética, uma beleza, uma fotografia, uma coisa linda. E com os textos, alguns textos, algumas partes, né? Narradas, inclusive. Amiga, falta 2 minutos. Então, É, aí tem as fotos lindas do Ricardo Lages, também verdade. são ensaios que a gente bolou junto, ensaios onde eu me maquio, a gente conversa, a gente bola, a gente experimenta. Então, assim, é o caminho do coração. Vamos ver aonde é que ele vai levar. O livro agora está nascendo mesmo, eu estou esperando chegar os meus. E aí a gente vai ver como é que o público recebe. Agora ele nem é mais meu. Agora ele já é do público. E como é que o público vai ter acesso realmente, Ai, fisicamente, a esse livro? então, já está à venda no site da editora da Quixote Do, na Amazon. Deve entrar em outros sites agora nos próximos dias, mas esses 2 sites já estão vendendo o livro físico e o e-book.
Maravilha, a natureza Para oculta, oculta iluminada, né? O que a gente iluminada. deseja, né, para a gente, É, para todo mundo, é que a gente possa se iluminar, ou seja, expandir a nossa consciência e deixar, vibrar no amor. deixar a nossa luz sair, porque ela já está aqui, né, Já Deni? está aqui, dentro da É gente. só deixa Cristalina. cristalina. Beijo, Amiga, Ingra, né? A gratidão. gente está terminando aqui. E sem medo do sucesso, que a natureza oculta e iluminada seja um sucesso muito grande, porque certamente ela vai ajudar, auxiliar, né, a muita gente. A gente se identifica Amém. com o livro é maravilhoso mesmo para ler, muito gostoso, e é isso aí. Beijo. Amém, amiga. Gratidão, muita gratidão. Te amo.